Bom dia, boa tarde, boa noite, você espectador da internet que vai estar assistindo a gravação desse programa. Estamos com hoje o programa Logos, um podcast de ideias e de debates. E no tema do dia nós estaremos falando sobre religião em diálogo. Hoje a gente vai ter um bate-papo massa, vai ser top hoje. E para a gente estar conversando sobre esse tema, religião e diálogo, que tem até um ditado, né, que futebol, né, política e religião não se discute, mas aqui a gente discute tudo. Já fizemos um programa de política, hoje vamos falar de religião. E o meu convidado, Sérgio Pedro, meu grande amigo. Sérgio Pedro, ele é psicólogo, ele é também professor universitário e ele também é aluno do mestrado na PUC São Paulo, acadêmico, né, cientista da religião. E ele está aqui para a gente estar fazendo algumas perguntas sobre esse assunto, religião em diálogo. E antes de eu iniciar com as perguntas, eu quero passar a palavra, Sérgio, para você estar aí fazendo alguma introdução, apresentação, algum comentário inicial. A palavra está contigo, meu nobre. Bom, eu já quero agradecer pelo convite, né, do meu querido amigo Wagner, né, também colega ali de PUC, né, e já há um tempinho que estamos caminhando juntos É aí, isso aí. compartilhando quase que das mesmas ideias e ideologias. Então é um prazer estar aqui, né, vamos debater um pouco sobre essa questão da saúde mental, a espiritualidade. Eu acho que é sempre pertinente, né, a gente ter esses espaços, né, para discutir, para refletir e sempre com propriedade, né? A gente que tem que partir desse princípio. Nós não queremos nos tornar detentores da verdade, né? Mas simplesmente debatedores do conhecimento, né? Eu acho que esse porque aqui não é a ideia, não é simplesmente propagar uma ideia, né, absoluta, né, mas que a partir dessa discussão se abram outras possibilidades de discussão a partir principalmente do olhar da ciência, né, do saber científico. Mas é um prazer estar aqui. Muito boa essa colocação. Inclusive, eu vi uma frase na internet, é que a internet é terra de ninguém, né? Esse negócio de frase, a gente nunca sabe se a autoria Sim. é de fato. Se é de quem eles referem Se é, mesmo, né? principalmente no site Pensador lá, né? Sim. A gente fica meio na dúvida. Mas a frase é o seguinte: ela diz o seguinte: se tem duas pessoas e essas pessoas concordam em tudo, significa dizer que apenas uma delas está pensando pelas duas. Né? E aí é uma frase atribuída aí a Sigmund Freud. Né? E é por aí. Então, assim, concordância absoluta quer dizer que alguém está neutro, né? Alguém não está pensando. Né? Então, a divergência ela também gera convergência. Né? O debate também ele vai em algum momento ter a concordância, mas muitas vezes ele começa com a discordância, né? Começa com o debate. E hoje no mundo, Sérgio, é interessante, e eu já vou passar a palavra para você, já vou te fazer umas perguntas, que as pessoas estão intolerantes quanto ao debate, estão confundindo debate com ofensas, né? Tem uma matéria que eu estudei na Academia de Direito, quando eu fiz o curso, que é dialética, né? E dialética é você colocar o seu argumento, o seu contra-argumento, né? Em direito a gente fala de réplica, tréplica, enfim, tese, antítese, né? Mas de uma forma respeitosa, e tá faltando isso no mundo, né? Você vai na internet, nas redes sociais, aí tem os haters, né? Os haters são aquelas pessoas bem odiosas, né? A palavra por si já diz, que te ofende, ou seja, ofende a pessoa e não debate a ideia. E o programa, o foco é a gente debater ideia. Enfim, vamos caminhando. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre psicologia e religião, né? Então, para introduzir essa ideia de religião, como que é compreendida a espiritualidade na sociedade atual, na sua opinião? Vamos fazer um recorte geográfico aqui. Como é compreendida a espiritualidade na sociedade brasileira? Eu acho que aí a gente tem alguns pontos, né, para a gente refletir. Né? Alguém disse que, pegando essa sua fala aí anterior,
que alguém disse que toda unanimidade é burra, né? Então, porque quando a gente pensa no pensamento unânime, sempre a gente tem que ter uma certa dúvida em relação a isso, né? Porque, assim, quando a gente pensa no Brasil, né, que você tem predominantemente uma maioria de pensamento cristão envolvendo aí, né, algumas religiões e linhas de pensamentos diferentes, mas com predominância no pensamento cristão, né? Você tende a achar, a partir desse pensamento majoritário, que o seu pensamento é o mais certo, né? Porque, teoricamente, se a voz do povo é a voz de Deus, né, e você, teoricamente, está seguindo aí esse pensamento da maioria do país, então parte-se do princípio que você também está dentro de um caminho que é o melhor e que é o certo. Sim. Mas a gente vai divergir disso quando a gente começa a olhar para outras culturas, por exemplo, né? Se a gente pensar até as chamadas missões, né, de evangelização, por exemplo, né, pensando aí nas denominações de viés cristão, eles vão mudando esse pensamento quando eles aparecem com a missão transcultural, por exemplo, né? Que, na verdade, a proposta, num primeiro momento, era você até mesmo mudar a cultura de um povo, né? Então, você parte de um princípio que, ao se propor fazer isso, você está querendo dizer assim, eu sou o detentor da verdade e você está errado a partir do pensamento do outro. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade e pensando no Brasil, que tem a proposta de ser um país laico, né? Então, eu acho que essa pluralidade de pensamentos religiosos, de crenças, é o que deveria prevalecer, né? Porque assim, mas eu acho que hoje esse pensamento em relação à religião, ele tem alguns questionamentos aí, sabe, bem importantes para se fazer. Porque por que eu não posso aceitar o outro? Por que eu não posso aceitar o pensamento do outro? Né? Pode falar. Você falar, não, conclua. Então, eu acho assim, que a ideia é mais ou menos essa, né? Quer dizer, eu tenho um pensamento que é o que eu sigo, e até outro dia eu vi num podcast mesmo. Até um padre estava discutindo lá, lembro que foi feito questionamento para ele, e ele falou assim, olha, eu falo acerca da fé católica, que é a fé que eu sigo. Né? Então, se alguém falasse da fé de outra religião, eu não posso dizer nem que está certo e nem que está errado. Porque, veja, ele tinha propriedade para falar acerca da fé dele, não da fé do outro. Né? Então, eu acho que às vezes, outro dia, eu não sei se foi acho que foi o Leandro Carnal, também num podcast, ele traz essa questão, porque, veja, quando eu tenho essa intolerância ao pensamento do outro, né, eu sempre vou ter uma complexidade nesse processo. Porque ele até falou assim, as pessoas falam, olha, eu não aceito casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí ele falou, tá bom, não se case com alguém do mesmo sexo. Né? Agora, na medida que eu quero propor isso como uma regra absoluta, eu estou entrando também, e você como profissional do direito, né, invadindo a individualidade do outro. Né? E até acerca das nossas escolhas. Né? Por exemplo, quando você foi para a PUC, você escolheu o que fazer. Né? Ou seja, na nossa vida é assim, quando do direito, você escolheu a sua área de atuação. Sim. Por que a gente pode fazer escolhas em diversas áreas da nossa vida? E quando a gente adentra no espaço da religião, a escolha que o outro faz tem que ser de acordo com a que eu faço. Né? Então, eu acho que é sempre isso. Eu gostei desse dia dele, que ele falou, olha, eu posso falar acerca da fé católica, tudo bem? Da fé do outro eu não posso falar, porque eu não professo a mesma fé, eu não conheço a sua fé. É um limite aí, É um né? limite, entendeu? E pegando até o seu ganho, você falou do cristianismo, né, Sérgio? E saiu os dados estatísticos numéricos do IBGE, apontando aí 26,9% de evangélicos no Brasil. E eu fui nas redes sociais e postei, né, que existe diferença entre evangélico e cristão. Porque o cristão, ele é um pequeno Cristo, né, vamos dizer assim. Ele é um seguidor, né, de Cristo. O evangélico, ele é um religioso. Né? E isso é tão interessante, né, que uma vez perguntaram para mim se a pessoa tinha que ter medo de Deus. Eu falei, não, você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter medo da religião.
De Deus você não precisa ter medo, agora você tem que ter medo da religião. Porque até Voltaire, o filósofo, ele fez muitas críticas, né? O que se fazia em nome de Deus, né? Guerras, assassinatos, inquisição, isso se fazia em nome de Deus, mas era por detrás a religião. Então, quer dizer, a religião, ela pode fazer da sua vida o inferno. Agora, Deus, ele vem com a sua graça infinita e maravilhosa que quer nos abraçar, né? Então, é mais ou menos assim. A graça de Deus é o oceano, né? E a religião é o aquário que te prende, né? E com certeza os haters vão ficar malucos com essa minha colocação. Mas é bem isso que você falou, né? Uma pessoa que é seguidor de Cristo, ela ama o próximo como a si mesmo, como a si próprio, né? Agora, uma pessoa que é seguidora, né, de uma religião, ela ama a instituição que ela segue, né? Então, a gente pode sintetizar e resumir de certa forma dizendo assim, que o evangelho é você defender o reino de Deus. E a religião é você defender a placa da sua igreja. Mais ou menos isso. Sim. Mas vamos lá, tô aqui para perguntar, né? Sérgio, na sua experiência clínica e acadêmica, como a psicologia da religião contribui, ou contribuiu, né, para o enfrentamento de crises espirituais, existenciais? De repente, não sei se você tiver algum caso clínico que você possa partilhar com a gente. É interessante essa pergunta, porque assim, na verdade, até pensando em termos de Brasil, né, quando a gente pensa até nos estudos referente aos aspectos psicológicos, né, pensando-se em termos de Brasil, eles são relativamente novos, né? Quando a gente pensa em outros objetos de estudo, são mais recentes ainda. Então, por exemplo, o HC tem o chamado PROCER, que é um ambulatório que tem como proposta estudar as influências da espiritualidade e da religiosidade sobre a saúde mental. Então, mas isso é um ambulatório relativamente novo. É um espaço de discussões também, né, onde são abertas para as mais diferentes formas de fé religiosa, né, para se debater as eventuais influências, né, da religião no aspecto psicológico dos indivíduos, por exemplo. Tanto que lá tem um psiquiatra, não do laboratório, mas do IPQ, que é o Dr. Lotufo Neto, né, que escreve um livro, que inclusive, acho que foi, se eu não me engano, foi uma tese de doutorado dele na época, que tem como proposta, né, falar sobre as influências da religião, né, e o adoecimento de ministros religiosos, né, no aspecto mental. Então, veja, quando a gente fala da psicologia da religião, há sempre um cuidado. Por exemplo, tem livros, e eu tenho até livro nesse sentido, que o título é Psicologia da Religião. Mas quando você começa a folhear o livro, o viés é totalmente cristão. Né? Em alguns momentos, ele faz crítica às outras religiões. Veja, é partidário, né? Então, se eu estou pensando que eu vou estudar, né, o que eu me proponho estudar, a psicologia da religião, eu penso a partir das influências que a religião, diferentemente de quais sejam essas religiões, e essas influências que ela tem sobre o indivíduo. Quando eu escrevo um livro já pensando que eu, por ser cristão, né, tenho que desenvolver toda a minha linha de pensamento com base nisso, eu já tenho uma contaminação do processo. Né? Porque quando a gente olha, e os textos bíblicos vão em alguns momentos falar sobre isso, de que são escolhas. Escolher hoje a que você quer servir. Né? Escolha. Né? Eu acho o próprio Cristo, né, que é uma escolha, se quer seguir ou não quer seguir. Né? A gente pega o próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, né, ele chega lá na cidade, que tinha uma cidade religiosa. Ele em nenhum momento faz uma crítica à religião daquelas pessoas, mas ele aproveita um espaço que tem lá e vai falar sobre o Deus desconhecido. Mas em nenhum momento ele faz algum tipo de comentário. E se a gente olhar, por exemplo, o próprio José no Egito, ele casa com uma mulher que teoricamente tem uma fé diferente da dele. Né? E o próprio faraó, no período que ele fica ali, a Bíblia não fala de uma conversão do faraó. Até porque José ocupava um espaço estratégico. Haveria uma fome, né? Ele passa por todo aquele processo até chegar como governador do Egito, né? Há algumas coisas que antecedem esse evento,
mas ele é colocado estrategicamente como administrador do processo. Porque, veja, naquele período, o Egito vai servir não apenas para alimentar o Egito, ele também, né, tem um estoque que pode alimentar outros povos. Né? E não era que religião eles tinham. Na própria multiplicação dos pães e dos peixes, né, quando é feita a divisão, em nenhum momento Cristo pergunta se eles tinham aceitado a mensagem dele ou não. Talvez, e boa parte daquelas pessoas, talvez não tenham nem entendido o que ele falou. Né? E mesmo assim, ele permite que os pães sejam distribuídos. Então, assim, voltando a essa questão da psicologia da religião, é sempre emblemático, porque eu acho, a gente tem que, e lá na PUC sempre se falou sobre isso, né, se despir de todo e qualquer tipo de preconceito. Porque o preconceito, assim, eu adentro num objeto de pesquisa já com o meu olhar, de alguma forma, influenciado pela minha crença. Se eu parto a partir disso, o que acontece? Eu vou, em algum momento, distorcer ali o meu estudo. Então, eu acho que a psicologia de religião é perfeito, né, ela entender, se colocar a essa disposição de entender esses efeitos, né, porque a ideia é quais são os eventuais... As eventuais influências do nosso aspecto psicológico, se tem ou não. Agora, se eu adentro esse caminho já enviesado, evidentemente que no final a conclusão também vai gerar uma certa polêmica, porque, e é por isso que eu te citei desse livro, porque quando eu olhei, primeiro momento, psicologia da religião, legal. Quando você começa a folhear, você fala, não, ele está direcionando para um pensamento, que é o grande problema, né? Você tocou num assunto interessante. Esses personagens bíblicos que você cita, eles se relacionaram com pessoas de outras religiões. E existe uma ala dos evangélicos, né? Não posso generalizar, que evangélicos você tem aí... você tem reformados, né? Tradicionais, você tem... pentecostais, e você tem os novos movimentos pentecostais, né? Os neos pentecostais. Então, assim, é multifacetado isso daí. Mas existe vamos dizer assim, um nicho dos evangélicos que eles entendem que eles têm que converter todas as pessoas. Eu tenho que evangelizar, converter todas as pessoas. Ok, é o posicionamento doutrinário que eles têm, não vamos discutir isso aqui. Mas o que me chama a atenção, pegando esse seu gancho, é que eles não querem ter relacionamento com as pessoas de outras religiões, não querem frequentar o mesmo ambiente, estar no mesmo ambiente, se comunicar com essas pessoas. E aí eles agendam determinados dias. Não, hoje é o dia que eu vou fazer a evangelização aqui. Hoje é o dia que eu vou ir lá e vou tentar converter aquelas pessoas que eu evitei elas o ano todo. Isso é meio contraditório, sabe? É assim, você não dá bom dia, boa tarde, boa noite pro seu vizinho, você não conversa com seu vizinho, você não se comunica com seu vizinho, mas no dia do evangelismo você quer ir lá e falar, olha, você quer receber um folheto com a mensagem de Cristo? Quer dizer... que você... Comente isso na sua visão. Porque, na verdade, não é certa a hipocrisia? Sim, e a gente tem hoje um pensamento muito mais excludente, né? Entendeu? Do que inclusivo. Porque a igreja, a proposta é que ela seja um espaço aberto. Então vamos pensar na escolha dos discípulos. Não havia nenhum tipo de pensamento homogêneo naquela escolha. Porque, né, ele escolhe pessoas antagônicas, né, de diferentes camadas da sociedade, inclusive de pensamentos e até mesmo de matriz religiosa, né, alguns mais ortodoxos, né, e até mais ríspidos, mais agressivos, até mesmo na forma de difundir o pensamento, e ele faz com que eles convivam juntos. Porque a primeira proposta, eu vejo muito dessa forma, é que antes de começar a propagar qualquer tipo de mensagem, ele começa a trabalhar dentro deles esse pensamento unânime em relação a Cristo. Mas se a gente olhar, né, eles tinham pensamentos diferentes, e lógico que a Bíblia é um resumo de tudo aquilo, né? Mas eles divergem. Paulo, quando diverge de Barnabé, por exemplo, acerca de um posicionamento de João Marcos. Né? Eles têm ali e de acordo com o texto bíblico, há uma discussão meio acalorada. Eles resolvem se separar. Depois, lá na frente, Paulo vai
dizer, olha, me envie João Marcos porque ele é útil no ministério. Ou seja, ele teve o tempo de reparação desse seu equívoco e de reflexão. De entender, pô, eu estava errado. Porque ele diz, olha, como ele já abandonou a gente uma vez, ele vai fazer isso de novo. Ou seja, esse é o grande mal hoje que a gente está difundindo, porque se a gente pensar, Cristo em nenhum momento trouxe uma denominação. Né? Ele trouxe uma forma de pensar, ele propaga esse pensamento. Quando a gente olha para Cristo, e pelo menos é o que os textos sagrados dizem, ou pelo menos nos levam a pensar dessa forma, é que ele não tem como proposta trazer uma igreja nova, uma religião nova. Religiões já existiam várias. Né? Antes da chegada de Cristo já existiam outras, as pessoas eram religiosas. Né? Mas ele traz uma nova forma de pensar. E aí essa forma de pensar ela tem como base a graça, a misericórdia. Né? E aí é isso que eu acho importante a gente pensar, porque, veja, parece que ele trouxe, e hoje a gente vê essa grande salada quando a gente pensa em igrejas, né? Que elas mesmas não se conversam entre si, não se entendem, e tem aí essa questão, como que se eu como denominação, como instituição não me entendo, como que eu posso esperar que as pessoas que frequentam essas instituições também terão um pensamento homogêneo? Sim. Então, eu acho que essa é a grande questão aí a ser pensada, né? Inclusive, a gente conversa bastante, a ideia social da religião e pegar no cristianismo, a ideia social do cristianismo, aí eu ia até citar aqui, irei citar aqui, na Bíblia, Atos dos Apóstolos 2, 44 e 45, quando diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então havia uma ajuda mútua aqui e o povo vivia como uma pequena comunidade, né? E hoje você não vê isso, né? E aí, analisando de forma mais macro, eu não sei se tem uma religião que tenha isso. No cristianismo não tem isso. Né? Até porque hoje quando você tem, veja, quando você fala de cuidar dos pobres, por exemplo, eu sou amigo do Padre Júlio, né? Desde a época do Hospital Emílio Ribas, quando eu o conheci, sempre teve essa vocação do cuidado. Abriu mão de diversas coisas, até mesmo dentro da própria religião católica, de eventuais, vamos citar dessa forma, promoções em termos, né, de ordem religiosa ali, dentro desse espaço. Ele até abriu mão disso, né, porque ele tem como proposta esse cuidar do outro. Mas veja, se hoje nas igrejas, pensando nas igrejas evangélicas, por exemplo, quando você fala de cuidado dos pobres, de igualdade social, quando você fala de combater a misoginia, homofobia, racismo, você é tido como comunista. Mas aí quando eu olho para a Bíblia, foi exatamente o que Cristo fez. Né? Quando ali a questão ele veio resgatar os excluídos. Né? Porque veja, a Bíblia diz que os pobres jamais deixarão de existir na terra. Vai sempre ter pobre. O próprio Cristo diz que os pobres sempre estarão perto de nós. Né? E o que eu tenho que fazer em relação a isso? É o cuidado. Porque hoje a gente tem essa ideia de que não, se você ser pobre, a sua fé está com algum desvio aí de conduta. Na verdade, olha para Cristo. Cristo foi pobre. Nasceu numa família, se a gente pensar hoje, seria uma família de classe média baixa. Né? Pegando as atividades do pai, Maria era uma pessoa do lar, né? Ô Sérgio, até pegando esse gancho, quer dizer, a igreja, de maneira geral, ou as religiões, não generalizando, né? Sim. Tá se descuidando desse cuidado do próximo, dessa acolhida, desse abraço amigo, né? Dessa mão amiga. Você acha que tá virando um certo um commodity, um produto? Tá virando um commodity. Não, a gente tem aqui um produto, um balcão de serviços e um menu de necessidades. Qual que é o seu problema? Eu quero cura. Não, então vem aqui, que aqui é o lugar da cura. Eu quero, sei lá, prosperidade financeira. Então vem aqui. Só que não tem nesse menu a acolhida. Né? E é tanto que hoje, se eu pensar, tem dias da semana que são separados para isso.
Sabe, parece uma combinação com Deus, né? É um combo, né? Segunda, Deus trabalha com os empresários. Terça, ele trabalha com cura e libertação. Quarta, ele trabalha com prosperidade, né? Então parece que houve um acordo, né? Que Deus assinou ali um termo de compromisso que nesses dias ele está disposto né, abençoar essas pessoas que estão na igreja nesses dias. Porque, veja, quando a gente... Essa questão da multiplicação dos pães e dos peixes, veja, Jesus fala durante muito tempo. Ele percebe que as pessoas ficaram ali ouvindo... E agora os discípulos falam, olha, acho que é melhor mandá-los embora porque eles possam comprar alguma coisa. Jesus poderia ter falado, é verdade. Mas ele fala, não, dê alimentos para eles. Mas como? Você viu a quantidade de pessoas que estão aqui? Né? Veja, ele não pode, na visão dele, eu não posso dispensar as pessoas. Mas veja, é como a gente fala, entregar uma cesta básica não pode estar atrelado, sabe, a pessoa crer ou não na minha fé. Né? Porque quem tem fome... tem pressa. É uma ajuda humanitária, né? Exato. Quem tem fome tem pressa. Ou seja, quem tem fome precisa de comer. Veja, se alguém chega na porta da igreja, na porta da casa de alguém que se diz cristão, se dizendo com fome, ele não está esperando uma oração. Né? Porque essa oração é um ato individual que eu mesmo posso fazer por mim. Eu não preciso ir para alguém simplesmente orar. Né? Então, quando eu estou ali pedindo comida, pedindo alimento... eu tenho pressa, porque eu estou com fome. Então eu não quero oração, eu quero o alimento. Porque é isso. E veja, e esse movimento, e a gente tem essa discussão, essa pessoa aqui só veio para pegar a cesta. Ok, ele veio para pegar a cesta. Entendeu? Mas e se ele não se converter à minha fé? Quem diz que isso precisa ser feito? Porque naquela passagem da multiplicação havia uma grande quantidade de pessoas. E o texto não diz que todas aquelas pessoas se converteram. Inclusive, pegando esse gancho, a gente está bem extra pauta aqui, mas o assunto tá no fluxo. Né? Tá no fluxo. Mas pegando esse gancho, quer dizer, você acha que os evangélicos confundem anunciar o evangelho com querer obrigar o evangelho? Que anunciar o evangelho é ok, é uma ordenança de Cristo, ele diz para anunciar o evangelho, né? Só que ele é mais ou menos assim, você anuncia o evangelho e a pessoa ela vai ter o livre arbítrio, vamos dizer assim, para... talvez algum calvinista não concorde, vamos dizer livre agência, né? Enfim, a obra desse convencimento de qualquer maneira é de Deus, né? Seja por uma graça, seja, enfim, por uma eleição, dependendo da linha teológica que a pessoa seguir, mas não é nossa. Quem produz isso na pessoa não é o ser humano. Dito isso, então por que os evangélicos hoje querem obrigar as pessoas, né? E se você não aceita, aí tem muitos que ficam com raiva. Ele não aceitou seguir a minha fé, quer dizer, então trata como pária, exclui, se duvidar até deleta dos contatos do celular, né? E eu acho assim, quando a gente pensa nisso, por isso que eu falei que Jesus ele não traz como proposta uma instituição religiosa com regras. Ele mesmo questiona os judeus da época, que eram extremamente rigorosos, e o próprio Cristo vai questionar esse posicionamento, porque ele é como se dissesse assim, nem vocês cumprem as regras, vocês querem que os outros cumpram. E eles tornaram algo tão pesado que as pessoas, evidentemente, que tinham dificuldades em seguir. A passagem da mulher samaritana, né? Quer dizer, onde é o melhor lugar para servir? Então, veja, e nessas entrelinhas, porque, veja, eu acho que hoje a gente... até, vamos pegar um exemplo aqui, o pastor Ed René, né, da IBAB, gerou uma grande polêmica, né, quando numa mensagem, e ali falta exatamente você estar atento ao que ele disse. Hoje a gente tem uma dificuldade de interpretar o texto e a fala do outro, né, porque às vezes a gente pega a coisa literal, mas Sim. Quando ele traz a partir de uma determinada passagem bíblica, de que isso precisaria ser contextualizado. Então, por exemplo, ele cita o apedrejamento da mulher adúltera. Né? Quer dizer, hoje, no Brasil, você não poderia fazer isso. Mesmo que a lei, mesmo que a lei religiosa permitisse, né, ou impusesse isso como regra. Eu não poderia fazer, porque eu estaria cometendo um crime. Sim. Né? E se eu trabalho com o pensamento de Cristo, que é o pensamento do perdão, da graça, como que eu posso apedrejar alguém? Como que eu posso me utilizar de regras e de leis tão pesadas, indo até mesmo contra as leis do meu próprio país?
Então, veja, quando ele disse isso, o que acontece? A gente precisa hoje ver, não é fazer a releitura, né? Mas fazer a leitura contextualizada. Sim, Né? sim. Quer dizer, a mulher do Velho Testamento era uma mulher desprezada. Ela ali, é interessante que Jesus ele quebra um tabu, né? Que tem primeiro a questão de gênero. Ele sendo Sim, homem falando com a mulher, né? sim. Aí você também tem a questão ali também, vamos dizer assim, de racial, né? Porque eles consideravam uma outra raça, né? Eu sou judeu, você é samaritano, né? E Jesus também quebra esse paradigma aí. Então ele está mostrando que a gente tem que acolher, né? Sim, sim. E você estava falando do Ed René, né? De algumas interpretações. Tem um autor chamado Hanny Graf que ele fala que apenas 21% das pessoas, segundo a pesquisa que foi feita, né? Consegue diferenciar fato de opinião. Essa pesquisa não foi feita aqui, mas eu acho que se reproduzir aqui, os dados vão ser piores. Vão ser piores. Mas vamos lá. Caminhando aqui. Você acredita que há espaço dentro das igrejas para acolher a saúde mental sem preconceitos? E o que ainda dificulta esse diálogo? Então, a gente pensa exatamente sobre isso. Infelizmente, a gente tem hoje pessoas que ocupam, né, os púlpitos das igrejas, e aqui não é nada de prepotência, de arrogância, né, de, como eu falei no início, do detentor da verdade absoluta, mas que as pessoas tenham minimamente algum processo de formação, né, de conhecimento previamente adquirido, né? E aqui eu não estou discutindo a questão do pensamento teológico, né, das vertentes teológicas e das formas de se interpretar alguns textos bíblicos. Mas principalmente, porque veja, quando a gente tem a saúde mental, assim como no Brasil, né, se a gente pega filmes norte-americanos, por exemplo, a gente vê a figura do psicólogo um tempo bem anterior ao que nós observamos no Brasil, por exemplo. Até mesmo em termos de estudos, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para a compreensão da terapia, da psicoterapia, né, da análise, né, de ir ao psicólogo, ela é relativamente nova, se a gente pensar. É um assunto que ele é, né, teoricamente recente, né, que ocupou esses espaços. Nas igrejas isso é pior ainda, porque assim, eu cito isso em alguns momentos como referência, porque veja, se eu chego na igreja e falo que eu estou com um determinado problema de saúde, sei lá, estou com um problema no meu joelho, alguém vai recomendar um ortopedista, sabe? Eu sei, estou sentindo, sabe, umas palpitações, tem um bom cardiologista, né? Seja problema pulmonar, né, ortopédico, eu sempre vou ter uma referência. Agora, se eu chego e falo para a pessoa, estou me sentindo meio estranho esse tempo, meio melancólico, acho que eu estou com depressão, você precisa orar mais. Entendeu? Então, ou seja, do pescoço para baixo, eu posso ter qualquer tipo de doença. Na cabeça, eu não posso adoecer. Porque ele está relacionado a isso. Entendi a colocação, né? Porque se espiritualiza, né? Exatamente. Uma patologia, digamos assim. E quando você olha para fazer essa referência com os textos sagrados, até porque essa questão da religião, você vai ver líderes espirituais, aí eu acredito que até de outras vertentes e pensamentos religiosos, para além do cristianismo, de que pessoas adoeciam mentalmente. A gente viu recentemente, dentro da própria Igreja Católica, quando até o padre Fábio de Mello, né, declarou, né, a sua questão relacionada ao aspecto mental, o próprio padre Marcelo Rossi. Né, recentemente a gente teve, isso está retratado aí nas redes sociais, de pessoas ligadas à igreja, inclusive líderes evangélicos, se suicidaram. Porque a gente pensa que para algumas pessoas, imagina, você se coloca como o porta-voz do sagrado. Como que eu posso chegar na igreja e dizer que eu estou com depressão? Mas veja, por exemplo, Elias. Elias não tem ali naquele recorte dele, Sim. Quando ele está fugindo, ele senta ali e espera o quê? A morte chegar. É o caso de alguém que está no momento de depressão. O próprio salmista Davi, em alguns momentos, ele vai retratar, a partir do seu discurso, né, de uma melancolia, uma profunda tristeza que talvez hoje a gente pudesse compreender como um quadro de depressão.
Mas veja, Sim. só que essas pessoas não tinham ajuda. E a depressão, a gente tem que entender que ela é uma doença, né? E que, como doença, precisa ser tratada. Então, mas infelizmente as igrejas, elas tendem a espiritualizar tudo, né? Você acha, por exemplo, eu tô até pegando aqui na internet, que grupos como você tem aqui Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, né? CPPC. Sim. Pelo que eu tô vendo aqui, é um grupo lá do Rio de Janeiro, né? Não sei se existem outros. Esse tipo de grupo ajuda nessa conscientização entre psicólogos e pastores? Eu acho que principalmente para a gente quebrar esses paradigmas e os preconceitos que envolvem esse processo. Veja, eu enquanto, né, profissional da saúde mental, eu falei de me despir, né, em algum momento, despir do preconceito. Veja, quando eu estou diante de alguém que está buscando ajuda porque apresenta um sofrimento, né, na psique, o sofrimento da alma, né, ou seja, essa pessoa traz um sofrimento, eu tenho que olhar para essa dor e compreender quais são os possíveis elementos que contribuíram para esse processo. Mas para isso eu tenho que me despir. Se eu chegar ali com o pensamento que eu já tenho, eu também vou estar imbuído e revestido aí de todo tipo de ideias em relação ao outro. Porque uma das coisas, assim, a terapia, ela tem como proposta não indicar um caminho, né? Cooperar para que o indivíduo mesmo encontre qual é o melhor caminho para ele. Não existe regra, sabe? Não existe padrão, não existe fórmula pronta na prateleira. Você chegar lá e falar, deixa eu ver, o seu problema é isso aqui, tá? Entendeu? Não, porque talvez a mesma abordagem não necessariamente vai atender aquele indivíduo que apresenta teoricamente os mesmos sintomas em relação ao outro. Né? Então, agora, quando você tem esses espaços, eles são importantes até mesmo para que profissionais, né, entendam que na sala de terapia, no ambiente terapêutico, a religião ela fica de lado. Né? Então, por exemplo, existem psicólogos que às vezes, já conversei com alguns, pessoas falam, eu fui lá, eu gosto muito dela porque no final da sessão ela ora. Mas deixa, se o meu problema espiritual, tem que buscar o pai de santo, o rabino, né, o padre, né, eu vou buscar a dor que está relacionado, se eu entendo que aquela dor está relacionada à minha religião, o espaço terapêutico não é essa proposta. Né? Porque, veja, quando eu termino a sessão de terapia e faço uma oração, o que eu produzo nessa pessoa? Sabe? Ela está acreditando a sua melhora em que processo? Na oração ou na terapia? Cada um no seu quadrado, seria mais ou menos. Exato, porque assim, eu acho que, e por isso que eu acho que essas propostas, assim, elas têm que, veja, psicólogo cristão, a gente sempre tem, é uma linha muito tênue, sabe? Porque eu tendo a imaginar que o outro está errado. E isso muito a partir dessa percepção de que ele está em pecado. Né? Porque eu tenho uma crença e entendo que aquele comportamento é um pecado. Mas veja, ele não está ali para isso. Né? Por isso que eu não tenho que trabalhar com o que é certo e o que é errado. É o que traz conforto para o outro. Então tem pacientes que eles chegam e falam, olha, eu resolvi fazer isso. Foi confortável? Sabe, contribuiu para essa melhora? Ele está se sentindo bem? Né? Então, eu acho que essa é a proposta. Agora, quando eu me misturo, sabe, a minha crença, consciência, eu acho que é uma linha, sabe, muito complexa. Sabe? Eu vi um caso acho que foi não sei se foi na BBC News, eu não recordo. Mas foi um caso nos Estados Unidos que uma pessoa já tinha rodado várias religiões, que ela ouvia vozes e tudo mais. Não era esquizofrenia, né? Mas em igreja pentecostal tentaram fazer o exorcismo, né? E aí depois agravou mais, que aí aquela pessoa associou aquela tentativa de exorcismo com as vozes, somou 1 mais 1 e chegou na conclusão, né, de que era demônios, e aí agora ela simulava que estava de fato com uma possessão demoníaca. E aí no final das contas, eu não sei os detalhes da reportagem agora para passar, mas foi parar numa questão de um neurologista que aí fazendo exames clínicos, no final das contas era patológico, era clínico mesmo. Era uma situação no cérebro da pessoa, foi feito lá
um tipo de uma ressonância. E, se eu não me engano, era uma encefalite cerebral, só que é uma encefalite mais específica, acho que chama NMDA. Encefalite NMDA. Acho que é mais ou menos isso. Depois, o espectador na internet, se quiser, procura aí no Google que você vai achar esse caso. E aí foi tratado com antibiótico, medicamento lá, enfim, e ficou sã. Então, não tinha nada de espiritual no final das contas. Então, porque a gente tem dificuldade. Porque, na verdade, o que acontece? Veja, quantas vezes, sabe, nas igrejas, vou usar aqui uma coisa que é meio que um chavão, né, em alguns momentos. Quem está feliz com Jesus diz amém. Isso é muito subjetivo. E se eu inverter a pergunta, né? Jesus está feliz com você? Não, eu acho assim, você transfere para o outro uma responsabilidade muito grande. Pensa alguém que está desempregado, aluguel atrasado, né? Os filhos passando necessidade. Você imagina que essa pessoa vai andar sorrindo pela rua. Né? Se isso acontecer, você tem que pensar num quadro patológico. Né? É doida, né? Entendeu? Porque assim, eu estou pensando num quadro, né, patológico. Quer dizer, como que alguém que está sendo afetado diretamente por esses episódios de sofrimento, né, você espera que, pelo simples fato dele ser cristão, né, ele vai sorrir. Então vamos pensar lá, Pai, afasta de mim esse cálice. Ali expressa alguém que está com muita dor, muita angústia, ansiedade, medo. Né? Então não há sorriso naquele momento. Né? E em nenhum momento também é colocado isso. E aí, voltando até mesmo falando assim, do convencimento das pessoas. Eu penso muito que a Bíblia nos dá algumas garantias, né? E nos isenta de algumas responsabilidades, que é a conversão do outro. Que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É isso. O Evangelho de João, né? Não sou eu que convenço ninguém. A gente tem casos recentes aí também de pessoas que têm essa questão relacionada à homossexualidade, por exemplo, que é um assunto complexo, sabe, permeado por várias questões que eu não posso simplesmente ser reducionista na minha forma de pensar e querer tratar aquilo, volto para a questão espiritual. De pessoas que começaram a frequentar igrejas e que você tá, entre aspas, curada, né, e tal, Deus te libertou. Passado um tempo a pessoa se suicidou. Porque ela não via essa cura, essa pseudo-cura que o outro estava direcionando a ela. Porque é muito mais, sabe, é a imposição de um pensamento. Né? Quando eu penso que se alguém procura, e eu citando a questão da sexualidade, como algo que afeta muitas pessoas, né? E aqui eu não estou dizendo do certo ou errado, né? Se é o melhor ou é o pior. Não, eu estou pensando que a pessoa, de alguma forma, ela traz, né, nessa sua vivência uma dor, porque é o pensamento que vai de encontro ao que a maioria está pensando. Então a maioria vai dizer, é errado, é pecado. Então você imagina para esse indivíduo. O Brasil é um dos países que mais matam, por exemplo, pessoas relacionadas, crimes relacionados à sexualidade aqui. Né? Pessoas trans no mundo, é um dos países que mais matam. Aí você fala, mas peraí, se eu tenho um país que é na sua maioria cristão, né? Mas ao mesmo tempo você tem o número de feminicídio, número de pessoas trans, né? O racismo, né? Num país dessa magnitude em termos de pensamento cristão, então eu volto nisso. Que tipo de pensamento cristão? É um cristianismo sem Cristo, né? Entendeu? Então, porque hoje Cristo provavelmente seria crucificado de novo, porque ele seria confundido com um comunista, um socialista. Né? Ou seja, com esse pensamento de Deus ele não pode ser. Né? Mas olha bem os ensinos de Cristo, a qual pensamento teoricamente ele se associa mais? Não é o pensamento da extrema-direita. Não é o pensamento do capitalismo. Porque nem dinheiro ele se preocupou em ter. Tem um pastor que agora ele se retratou aí nas redes sociais, eu nem sei quem é o indivíduo, mas ele se retratou aí, que começa lá o recorte do vídeo dele no Instagram, eu odeio pobres. E Jesus também não gostava de pobres. Jesus nunca deu esmola. Meu Deus. Né? Então, provavelmente Jesus nunca deu esmola, até porque ele não tinha. Ele não tinha dinheiro. Ele só não foi enterrado ou jogado numa vala comum porque José de Arimateia vai lá e reivindica o corpo. Diz, olha, era um cara de posses, né? Que tinha lá um lugar reservado para a família e fala, eu quero reivindicar o corpo para fazer o sepultamento.
né? Mas, teoricamente, ele seria jogado em qualquer lugar. Então, quando eu penso nisso, Wagner, assim, a gente tem, é por isso que eu falei, expandir a nossa ideia para além desse pensamento majoritariamente cristão e as implicações que tem quando eu tento impor. O Abu Janra, no programa Provocações, na TV Cultura, né? Quando ele terminava o programa, ele sempre fazia algumas perguntas. O que fez mais mal à humanidade? A política, os bancos. Mas dentre as perguntas estava a religião. Sim. Né? E algumas pessoas respondiam, olha, a religião foi o que mais fez mal à humanidade. E se a gente pensar, a religião também produziu várias tragédias, né, ao longo da história. Principalmente quando a gente quer que as pessoas tenham majoritariamente o pensamento único. Então, eu acho que quando... por isso que eu falo assim, é um espaço de discussão que vai para além do senso comum. Sim. Sabe? Sérgio, deixa eu te perguntar. O que você acha... A gente tá falando de religião e psicologia, né? Por exemplo, saiu uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Conselheira, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Ela vem na capa. Acolhimento e Reflexão em Graça. Tem 8.000 notas de rodapé terapêuticas. O que você acha disso? Isso contribui? Quer dizer, quis reduzir a psicologia em doses homeopáticas, né, pensadas ali, tentando fazer links com passagens, né, ou versículos bíblicos. Isso contribui ou isso pode ser perigoso? Então, veja, como eu falei, esse ambulatório do HC, ele tem a proposta da espiritualidade e a religiosidade e as suas possíveis influências. Quando ele pensa nas possíveis, pode ser que tenham, pode ser que não. Nós somos sugestionados em algum momento, né, por ambientes, né, por espaços religiosos. Eles exercem algum tipo de influência que, em alguns momentos, alteram até mesmo o nosso comportamento. Então, quando dentro disso que você traz como pergunta, a gente pensar que, veja, quando eu quero, pegando uma Bíblia, né, e eu seleciono, fazer um comparativo, lembra da caixinha de promessa lá? Só tinha coisa boa ali, você nunca ia achar uma coisa, porque os versículos foram pinçados, foram, sabe, escolhidos a dedo, né, para que não tenha nada ruim naquela caixinha de promessa. Então, quando eu penso que eu faço uma Bíblia e também tenho como proposta que o cristianismo é a solução para todas as dores da alma dos indivíduos, há uma grande controvérsia. Lógico, a religião tem uma proposta, ela melhora. Hoje as igrejas, principalmente as de regiões periféricas, elas fazem um trabalho fantástico de transformação dos indivíduos, de acolhimento, de compreensão, indivíduos que não têm famílias, né, que são desprezados, que não têm emprego, que são acolhidos, né, e que a igreja ajuda nessa restauração e na inclusão dele como indivíduo na sociedade. A gente tem vários exemplos, né, de igrejas, né, principalmente nessas regiões periféricas, que os líderes não estão preocupados com a arrecadação, muitas vezes põem dinheiro até do seu próprio bolso, né, para a manutenção daquele espaço religioso. Então, é extremamente relevante, importante, muito para se refletir mesmo dessa transformação que esses espaços permitem. Mas quando eu faço uma Bíblia, né, e trago ali esses versículos como palavras-chave na transformação do indivíduo, veja, porque quando eu atrelo simplesmente a religião à minha transformação, eu também trago junto com isso um peso. Porque, sabe, se eu não estou mudando... Então, quando eu citei ali esses dois exemplos, tanto do padre Fábio de Mello quanto do padre Marcelo Rossi, a luta deles é a seguinte, pensa bem, se eu falo com Deus, por que eu estou passando por esse processo? Então, eu sempre tenho um receio de que as pessoas podem achar que a Bíblia é a solução para todos os nossos problemas. Sabe? A gente vive uma sociedade totalmente diferente da época de Cristo, por exemplo. As redes sociais vieram trazer uma transformação na humanidade, em termos de benefícios, mas de prejuízos, né? De agregar e de desagregar. Então, quando eu pego uma Bíblia, né, e tenho como proposta escolher versículos, porque veja, os versículos são escolhidos principalmente a partir do que eu estou olhando. Então eu trago aquilo como regra para tudo. Por isso que eu falei essa coisa, você precisa orar mais. Então veja bem, se um indivíduo está na igreja, está com depressão, olha a luta que ele tem que se desvencilhar da depressão atrelado à sua fé. Ou seja, se ele não está conseguindo sair desse quadro de depressão, é porque de alguma forma a fé dele não está bem construída.
Então eu tenho um prejuízo para lidar com a minha dor, né, na saúde mental, e lidar com a dor da minha religião, que nem a religião eu faço direito. É por isso que eu acho assim, sempre, lógico, a religião evidentemente ela tem esse efeito terapêutico, né, e isso a gente consegue perceber nas mais diferentes formas de se pensar a religião, mas eu sempre tenho um cuidado em relação a isso, sabe? Quando eu me proponho, seja qual for a vertente religiosa, trazer um livro, né, que tem como proposta que o sagrado tem uma influência direta no aspecto mental. Maravilha. Mais uma perguntinha aqui. A psicologia da religião, ela consegue construir ponte entre ciência e espiritualidade? Sem uma reduzir a outra? Eu acho que esse é o desafio. Sabe? Porque toda vez que a gente, seja qual for a forma de pensar, né, de pensar a ciência, né? A ciência a gente pensa como saberes, né? Como saberes distintos, mas que em algum momento se interligam, né? E há uma convergência entre esses saberes, né? Então, por exemplo, se você pensar o saber da psicologia, o saber da engenharia, né? O saber do direito, né? São saberes diferentes, mas que em algum momento, e dependendo do contexto, eles se conversam entre eles, né? E eu acho assim, quando a gente pensa na psicologia da religião, eu acho que esse é o detalhe. Estudar a psicologia... Tem que se perguntar também qual religião, né? Exatamente, porque, por isso que eu te falei, a minha experiência com esse livro em particular foi por isso, né? Quando você começa a folhear, nitidamente, né, uma prevalência do pensamento cristão. Então, pegando esse gancho, então, uma pergunta dentro dessa pergunta. Então, como que é entendida a vivência espiritual dentro da psicologia? Ou como é interpretada a vivência espiritual dentro da psicologia? Tá, então, isso é importante, até para pegando esse gancho seu. Veja, quando alguém vai num consultório, né, terapêutico e tal, e aí, como eu disse, independentemente das abordagens que venham ser colocadas ali na condução desse processo terapêutico, veja, se a pessoa traz como base principal ali, né, do seu conflito uma questão religiosa, pensando, eu tenho que sempre ter um critério, né, de entender esse percurso, se aquilo realmente é o que predomina ou está se destacando naquela questão apresentada pelo indivíduo. Então, eu posso, se ele for judeu, sabe, se ele for da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, muitas vezes eu também tenho que ter essa percepção de, sabe, em algum momento direcionar para aquele conflito apresentado. Veja, eu já tive pessoas, por exemplo, a pessoa traz um problema que era um viés religioso. Você já procurou o líder da sua igreja? Você já conversou com ele acerca disso? E a pessoa fala, não. Então é mais ou menos assim, se comunicar, mas andando separado. Sim, eu acho importantíssimo isso, porque veja, por isso que eu falo, quando eu vejo as pessoas, eu quero procurar um psicólogo, mas eu queria que ele fosse cristão. Mas por quê? Entendeu? Se for um psicólogo ateu, a terapia não vai funcionar? Porque veja, se você está procurando alguém que professa a mesma fé... Quer validar a sua crença, né? Entendeu? Então, veja, por exemplo, vamos pegar na sua... Quando a gente... Você pensa nas igrejas, você vai lá, a sua igreja está precisando de uma reforma, aí fala, olha, Wagner, você conhece algum pedreiro? Vai ter que ser crente. Por que tem que ser crente? Você não quer que ele ore, você quer que ele faça uma parede, reforme, entendeu? Porque assim, quando a gente mistura... É sempre uma área perigosa, né? Então, quando eu falo assim, eu gosto do psicólogo cristão. Ok, as pessoas escolhem o que elas querem. Mas eu estou pensando assim, por quê? Porque eu também estou, de alguma forma, diminuindo o saber do outro. Diminuindo o saber do outro. Entendeu? Eu acho que... veja, você entendeu, né? É uma linha muito tênue. Porque, de alguma forma, eu vou trazer aquela minha crença para o contexto. Sabe? Eu vou... Porque, veja, até com as nossas expressões, a pessoa te traz uma coisa que fere a sua fé. Sabe? Você tem aquelas expressões de espanto, né? Eu tenho que estar desvencilhado disso. Porque ela não está pedindo um aconselhamento, sabe, em termos de religião. Se ela está certa, se não, essa é a melhor religião.
Isso não cabe a mim, não compete a mim enquanto profissional de saúde. Então eu acho assim, a religião, eu penso muito assim, como objeto de estudo, sabe? Não simplesmente a psicologia da religião, mas a religião, e por isso que eu citei o Prosser, e as eventuais influências do aspecto religioso, tanto que eles trabalham com a espiritualidade e a religiosidade. Mas um não exclui o outro, né? Pode andar concomitantemente na resolução de conflitos aí. Pode, mas eu sempre falo, eu acho que quem trabalha no contexto terapêutico é uma linha muito perigosa, entendeu? Porque, veja, eu tendo a... A pessoa tem que saber se ela é pastor ou terapeuta, né? Exatamente, porque, e que lugar você está ocupando naquele momento? Sérgio, uma última pergunta, e aí depois você responde essa pergunta e já faz suas considerações finais. Sim. Tá? O programa voa, né? O papo tá bom, os 2 dedos de prosa, né? É um assunto muito legal, interessante. Mas a pergunta é a seguinte, na sua visão, então, como promover um diálogo entre diferentes tradições religiosas sem relativizar ou apagar as suas singularidades? Como ter essa neutralidade, né? Esse agnosticismo metodológico na análise das religiões, sem levar para um viés de preconceito, etc. Passa muito pela convicção da nossa fé, né? Por isso que eu comecei, né, a nossa conversa citando esse podcast, né, que o padre disse, olha, eu tenho propriedade para falar acerca da minha fé, da fé do outro não. Porque, veja, quando eu discuto a fé do outro, né, eu estou querendo dizer, eu conheço também a sua fé. Mas será que eu conheço? Será que eu conheço, por exemplo, o judaísmo na sua totalidade? Né? Será que eu conheço a Umbanda na sua totalidade? O Candomblé? Né? Veja, eu estou me tornando, nesse momento, alguém que tem, usei esse termo propriedade, para talvez o que mais se adequa a isso, exatamente a propriedade para falar acerca de tudo, e eu não tenho. Veja, vamos pegar um texto bíblico que eu tenho que estar preparado para responder acerca do que me perguntarem. Acho que é 1 Pedro 3,15. Acerca do quê? Da minha fé. Não é da fé do outro. Da esperança, né? É acerca da fé que eu professo. Né? Então, eu não preciso entrar nesse debate, sabe? Que o próprio Cristo em nenhum momento demanda. Sabe? Isso, quando a gente olha, vamos pegar a máxima desse pensamento que deve ser predominante no cristianismo. Perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? A partir do que Cristo entende ali. Mas ele perdoou quem? Todos. Não houve ali naquele momento nenhum conflito relacionado ao pensamento dos outros. Né? É mais ou menos assim, ama teu próximo, mesmo se ele for de religião diferente, continua amando o teu próximo, né? Exatamente, porque é isso. Né? Então, só para a gente fechar, que é exatamente isso. A gente entender que o caminhar juntos, né? Porque veja, você é do direito, mas não necessariamente você está lá, vamos pensar num determinado processo, você está de uma parte ou tem um advogado da outra parte. Ele defende a parte dele e você defende a sua parte. Você está defendendo a sua verdade e ele está defendendo a verdade dele. Ainda com os caminhos que se possam, né, trilhar aí a partir da perspectiva do direito. Mas você não é inimigo daquele advogado. Né? Quando você terminou o processo, muitas vezes, eles foram tomar um café juntos, eu vi os dois na padaria, mas você não é inimigo. Você está defendendo uma ideia, mas nem uma parte nem a outra diz que ele é o detentor absoluto. Porque, veja, você defende uma ideia, depois existe um juiz que vai ser o que vai julgar aquela causa, e aí sim, ele vai fazer, a partir da sua análise, a melhor interpretação acerca do que foi apresentado. Ou seja, só existe um juiz, né? Exatamente. Agora, as partes que estão ali divergindo em determinado momento, os advogados não são inimigos. Olha só, para a gente finalizar com isso aqui. Tanto não são inimigos que ele pertence à mesma ordem. E nós pertencemos à mesma ordem em alguns momentos e somos inimigos dentro da mesma ordem. Então, veja, se os advogados não pudessem se encontrar, como seriam as reuniões na OAB, as plenárias e tal? Então, veja, os advogados divergem nos pensamentos, mas pertencem à mesma ordem, porque a ideia é a prevalência do direito. O direito é a máxima. Não discutir pessoas, discutir ideias, né? Exatamente, é isso. Sérgio, deixa seus contatos aí, uma mensagem final. Então,
Foi muito bom, né? Tá aqui, passou rápido demais. Muito Vocês rápido. que estão aí, que vão nos assistir logo mais, né? Depois que o vídeo será postado aí. Eu quero também agradecer, né? Pelas futuras audiências. E rede social é Sérgio Pedro Psi, @psicologia. A gente está lá no Instagram também. Maravilha, foi um prazer estar com você aqui, Sérgio. Prazer. Um professor meu de direito, ele dizia o seguinte: foi inenarrável estar aqui com você. Agradecer também o Daniel que está ali nos bastidores, no estúdio, nos apoiando. E estamos chegando ao final desse programa. Eu quero só pedir para você compartilhar, nos ajude a compartilhar, impulsionar, levar essa mensagem adiante, essa troca de ideias, né, essa conscientização. E eu quero encerrar com essa seguinte frase: é possível divergir sem ódio, discordar com respeito e brigar sem perder a amizade. Otto Lara Rezende. Que Deus os abençoe. Um forte abraço. O programa está encerrado.